Senhores, o deputado federal senhor Eduardo Bolsonaro foi tornado réu pela primeira turma do STF. Isto se deu no inquérito 4.995, onde o autor da ação é o Ministério Público Federal, na figura do PGR senhor Paulo Gonet, que acabou de ser reconduzido ao comando da PGR pelo Senado brasileiro. O inquérito, em seu início, e que está disponível para consulta na internet, tem 36 páginas e é datado de 20 de agosto de 2025, quando o deputado federal senhor Eduardo Bolsonaro foi intimado a defender-se. Algumas curiosidades podem ser percebidas nas 36 páginas do inquérito 4.995. O nome do deputado senhor Eduardo Bolsonaro aparece 5 vezes, 3 na parte inicial e do despacho, uma na página 16 e uma na página 17. No mais, tudo está relacionado às ações do ex-presidente Bolsonaro, e os senhores já sabem bem o teor das acusações infundadas que são feitas contra o ex-presidente. Mas vamos destrinchar os trechos onde o deputado federal senhor Eduardo Bolsonaro é mencionado. Como eu já disse, as primeiras 3 menções ao deputado senhor Eduardo Bolsonaro estão na primeira página, onde ele é indiciado como réu e acusado de coação no curso do processo, obstrução de investigação que envolve organização criminosa e a clássica acusação de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A carta coringa, que é usada contra qualquer crítico à parcela do STF, do governo Lula-PT e do processo eleitoral brasileiro. Na página 16, o nome do deputado senhor Eduardo Bolsonaro aparece citando a interação dele com o advogado da Trump Media e do Rumble, o senhor Martim de Luca. E nesta página, o deputado senhor Eduardo Bolsonaro é acusado de atacar o STF por citar uma conversa entre o senhor Tagliaferro e o juiz senhor Marco Antônio Martins Vargas, que na época era juiz auxiliar do ministro senhor Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral. Nessa conversa, que veio à tona com as reportagens da Vaza Toga, o juiz auxiliar do ministro senhor Alexandre de Moraes diz que ele, o ministro, quer pegar o Eduardo Bolsonaro. Senhores, pensem comigo, existe, é um fato, uma conversa entre um juiz auxiliar do ministro senhor Alexandre de Moraes e o senhor Tagliaferro, onde o referido juiz diz que o ministro senhor Alexandre de Moraes quer pegar o deputado senhor Eduardo Bolsonaro. Pelo que eu saiba, tendo como base o artigo 37 da Constituição de 1988, um servidor público deve agir dentro da legalidade e com impessoalidade. Quando um juiz afirma que um ministro do STF quer pegar alguém, claramente trata-se de uma ação às margens da lei, onde a lei está sendo usada como arma contra desafetos políticos e onde se realiza uma pesca probatória, o que, em teoria, é ilegal, segundo a legislação brasileira. Logo, se existe essa conversa envolvendo um juiz onde uma ilegalidade é arquitetada e o alvo desta conversa ilegal é o deputado senhor Eduardo Bolsonaro, como o fato dele mencioná-la pode ser considerado um ataque contra o STF? O correto não seria que o juiz senhor Marco Antônio Martins Vargas fosse intimado a prestar esclarecimentos sobre tal conversa, onde ele menciona que o ministro senhor Alexandre de Moraes tem o desejo pessoal de pegar o deputado senhor Eduardo Bolsonaro? Senhores, mesmo diante das graves ilegalidades que vieram à tona com a reportagem de nome Vaza Toga, mesmo com o fato gravíssimo de um juiz auxiliar de um ministro do STF afirmar que seu superior quer pegar um deputado federal, nada, exatamente nada foi feito até agora para que se investigue tudo o que veio à tona com a Vaza Toga.
E quando o deputado senhor Eduardo Bolsonaro menciona este fato, ele é que se torna réu e passa a ser investigado. Qual é a lógica disso? E na página 17, dando continuação aos argumentos da página 16, cita-se o questionamento do deputado federal, senhor Eduardo Bolsonaro, quando ele diz que o mesmo ministro que quer pegá-lo será o ministro que irá julgá-lo. Senhores, eu peço que os senhores não confiem nas minhas palavras. Repito, peço que os senhores não confiem nas minhas palavras. E não confiando nas minhas palavras, peço que os senhores busquem ler as 36 páginas do inquérito 4.995 e tirem suas próprias conclusões. Eu não achei uma só prova, um só indício mínimo, onde se possa dizer que o deputado federal, senhor Eduardo Bolsonaro, participou de qualquer ação armada visando abolir o famoso e, por mim, desconhecido Estado Democrático de Direito brasileiro. O raciocínio é simples. Existe uma conversa vazada entre dois indivíduos que atuam nos gabinetes de um ministro da mais alta corte judiciária do país, onde um juiz afirma que o ministro senhor Alexandre de Moraes quer pegar o deputado federal senhor Eduardo Bolsonaro. Ciente disto, e ante outras ações questionáveis de parcela do STF, o deputado senhor Eduardo Bolsonaro decide ir para os Estados Unidos e denunciar para o mundo as perseguições que ele, seus familiares e os presos políticos do 8 de janeiro vêm sofrendo. Eu não entendo onde, dentro dessas circunstâncias, está a ação criminosa do deputado federal senhor Eduardo Bolsonaro. E antes que se mencione as sanções econômicas, a lei Magnitsky e a suspensão dos vistos de ministros do STF e seus subordinados, vale lembrar que tais ações não são decididas pelo deputado senhor Eduardo Bolsonaro, a menos que ele tenha se tornado presidente dos Estados Unidos e ninguém saiba. Caso alguém se interesse, na lista de vídeos deste canal encontrarão alguns vídeos onde eu abordo a matéria jornalística referente à Vaza Toga. E esta é para os senhores que trabalham em transporte por aplicativo. O Tribunal de Justiça do Amazonas, por decisão do juiz senhor Jorzenildo Dourado, condenou uma empresa de transporte por aplicativo a indenizar uma cliente que, durante o transporte num mototáxi, teve o celular furtado por um outro motociclista. Senhores, o Brasil é um caso interessante. O indivíduo é proibido de ter ferramentas legais de autodefesa, contrariando a vontade popular do referendo de 2005. A marginalidade faz o que bem entende com a população desarmada e indefesa, e muitas vezes é beneficiada graças às ideologias da esquerda. Daí, quando um marginal que só quer tomar uma cervejinha furta ou rouba o celular de alguém que está num veículo de aplicativo, a plataforma é que é condenada pelo furto. É tão irracional, afinal, se o Estado brasileiro, teoricamente, tem o monopólio da violência, se proíbe que a população possa ter meios de defesa, o que uma plataforma de transporte, seja de mototáxi ou de carro, pode fazer para dar segurança aos passageiros? Eu fico imaginando o mototáxi onde a tal senhora foi furtada. O que ele poderia fazer para evitar o furto? E ainda correria o risco de, se tivesse êxito contra o marginal, ser perseguido por seus comparsas ou até de ser processado por excesso durante a legítima defesa. Eu agradeço a todos que assistiram este vídeo. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.